pessoal, boa tarde ou bom dia a todos que nos assistem, a todos os colegas da turma de mestrado e a todos que acompanham, que têm interesse no nosso trabalho. Eu estou aqui gravando esse vídeo para falar um pouquinho do meu trabalho, assim como todos os colegas fizeram. E o meu trabalho é uma continuidade de um trabalho que eu desenvolvi na graduação, no meu TCC, que foi uma pesquisa bibliográfica para refletir sobre alguns elementos, algumas questões muito importantes no ensino de língua portuguesa. O título do meu trabalho é esse: Questões do Português Brasileiro, rediscutindo língua, norma, gramática, variação e ensino. É muita coisa para se discutir, mas o que eu procurei fazer nesse trabalho foi mesmo uma reflexão, uma rediscussão desses conceitos, tendo em vista que a concepção que nós achamos que temos, ou aquilo que nós achamos que sabemos sobre eles, em geral são concepções equivocadas. Quando a gente pesquisa, quando a gente procura saber o que de fato os estudos científicos da língua atualmente dizem sobre esses assuntos, a gente acaba descobrindo que o que a gente sabe ou está arcaizado, ou já é antigo, ou pelo menos é equivocado. Eu mesmo tive muitas surpresas durante essa pesquisa. E eu queria começar a falar aqui a partir de uma citação do Rodolfo Hilário, que já em 1985 dizia o seguinte: haverá muito que mudar antes que o ensino de português possa ser o que deve. Um processo no qual o professor e os alunos entre si se enriquecem reciprocamente compartilhando sua experiência vivida de língua. Mas a mudança virá daqueles que vivem o ensino, não daqueles que especulam sobre ele. Ou seja, isso é um claro reconhecimento de que o ensino de língua portuguesa já não ia bem em 1985. Porque o Rodolfo Hilário, assim como tantos outros estudiosos, assim como tantos outros linguistas, entendem que nós precisamos urgentemente reformular o ensino de língua portuguesa, que durante séculos se confundiu com o ensino de gramática. Ensinar língua portuguesa significou durante muito tempo ensinar gramática. E ensinar gramática significou ensinar frases. Daí, isso pode claramente explicar o porquê de muitos de nós sairmos do ensino médio sem condições de escrever bons textos, porque nunca aprendemos a fazer textos, aprendemos a analisar frases de forma isolada. E aí os estudos dos gêneros textuais vêm para contribuir exatamente com essa nova pedagogia de ensino. E aí aqui estão alguns livros que já vou apresentar, alguns livros que falam exatamente isso, né? Alguns livros que me auxiliaram nessa pesquisa e que dizem que o que nós precisamos como professores de língua portuguesa é capacitar os nossos alunos a escrever e a ler melhor. E o ensino de gramática não garantiu isso, não garantiu que os nossos alunos saíssem e nem que nós mesmos, professores, saíssemos do ensino médio com plenas condições de produções textuais, de leituras e entendendo de estratégias diferentes de leitura. Continuando aqui, o que eu fiz foi, após quase 2 anos de pesquisa bibliográfica, leituras e ruminações em torno do assunto investigado, tentei apresentar esse trabalho que discute essas questões, uma espécie de reflexão em cima dessas questões pontuais aí do português brasileiro. E aí no início do trabalho, um trabalho que eu dividi em 3 partes, no início do trabalho eu refinei os conceitos de norma culta, além de falar isoladamente de norma, o que seria norma em língua, e também do adjetivo culta. Apresentamos ainda, conforme apontam as investigações científicas da língua, o que temos atualmente em termos de definição do que seja uma língua. Então eu defino língua a partir dos estudos científicos da língua, eu defino língua nesse trabalho, coisa que muita gente acha que sabe. Na verdade, eu tive uma surpresa quando eu fui entender o que de fato é uma língua, que foi confundido secularmente, houve uma confusão entre língua e gramática. Eu faço a definição de língua a partir de autores como Carlos Alberto Faraco, Marcos Wagner. Esperamos também, na segunda parte desta pesquisa, revelar o processo histórico que institucionalizou a gramática e tornou a gramática uma entidade quase religiosa, cujos dogmas somos praticamente obrigados a seguir rigorosamente. E por fim, lançamos um novo olhar sobre uma velha discussão: ensinar ou não a gramática na escola? Ainda cabe esta questão? Então, como se vê, eu dividi o meu trabalho em 3 partes. Na primeira parte eu refino alguns conceitos: norma culta,
para quem tem curiosidade em saber o que de fato é uma norma linguística, o que é norma culta, todo mundo fala em norma culta, mas será que as pessoas de fato têm ideia do que seja a norma culta ou a chamada norma culta? Eu tenho certeza que não. Então esse trabalho é muito interessante nesse sentido. Na segunda parte eu faço uma espécie de trajetória histórica da gramática, mostrando um pouco da gramática em Roma, da gramática na Grécia e da gramática nas línguas modernas. Qual é o conceito de gramática que se tem hoje? E aqui alguns livros que eu usei para a minha pesquisa. Um deles é o Preconceito Linguístico, muito conhecido esse livro, hoje quase que leitura obrigatória em todas as faculdades do Brasil. É um livro do Marcos Wagner. Outro livro interessante também que eu utilizei foi Linguística Histórica, que mostra um pouco da história da linguística, como que essa ciência se constituiu. Usei também nas minhas leituras A Língua do Brasil Amanhã e Outros Mistérios. É um livro do Mário Perini, um excelente gramático, talvez um dos melhores gramáticos da atualidade. Li também Linguística da Norma, que é uma coleção, é uma reunião de textos organizada pelo Marcos Wagner. Trabalhei também com a leitura da Gramática do Português Brasileiro, do Mário Perini, mesmo autor desse outro livro que eu acabei de mostrar. Gramática do Português Brasileiro é uma gramática atual, tem perspectivas novas para o ensino de gramática, é uma reflexão sobre o ensino de gramática, uma reflexão bem crítica. Trabalhei também com Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós, que é um livro do Carlos Alberto Faraco, que define norma, o que seria norma padrão, o que seria norma linguística, o que seria norma culta, tudo isso é discutido aqui. Também fiz a leitura do Não é Errado Falar Assim, que é um livro em que o Marcos Wagner tenta nos autorizar a utilizar algumas normas, ou digamos algumas formas linguísticas que foram condenadas durante séculos pelos gramáticos e que são até hoje condenadas. E o Wagner diz não é errado falar assim, muito menos escrever. E ele mostra por meio de uma pesquisa bibliográfica que ele fez, em sites, na internet, em livros, que muitos escritores famosos, renomados, utilizaram essas formas. Também fiz a leitura de Gêneros Textuais e Ensino, que também é uma coleção de textos, e também de Gêneros Textuais, Reflexões e Ensino. Então são alguns dos livros que eu utilizei para essa pesquisa e farei a ampliação desse trabalho agora no mestrado. A intenção é envolver uma parte prática nesse trabalho, né? A ideia seria criar estratégias de ensino de gramática que ainda não foram pensadas, ou uma nova maneira de ensinar gramática, fazer observações, relatar essas observações feitas em sala de aula e testar essas novas formas de ensino, criar atividades interessantes que sejam contextualizadas e que apontem um novo caminho para o ensino de gramática no português brasileiro. Como eu mostrei e falei um pouquinho na primeira parte do meu trabalho, então eu defini alguns conceitos, né? Um deles foi norma, o nascimento do conceito, norma culta. O que seria norma? Norma de normativa ou norma de normal? A questão do adjetivo culta, norma oculta, que é um termo utilizado pelo Marcos Wagner, norma curta, que também é um termo utilizado por ele, e norma padrão. Na segunda parte do trabalho, antes de passar ela, eu vou ler essa citação do Wagner, que diz assim: se em seus primórdios a gramática foi um instrumento de dominação e repressão da maioria por parte de uns poucos, hoje podemos transformá-la numa poderosa ferramenta política de democratização das relações sociais, no mundo em que as discriminações e injustiças devem ser ininterruptamente denunciadas e combatidas. E aí na segunda parte, como eu falei, é uma espécie de trajetória da gramática, é um pouco de história, o nascimento da gramática, a gramática em Roma, a gramática na Idade Média e a gramática nas línguas modernas. Por fim, uma citação do Ciro Pocente que diz: o modo de conseguir na escola a eficácia obtida nas casas e nas ruas é imitar da forma mais próxima possível as atividades linguísticas da vida. Na vida, na rua, nas casas, o que se faz é falar e ouvir. Na escola, a prática mais relevante, ou as práticas mais relevantes serão, portanto, escrever e ler. O Ciro Pocente acredita nisso e eu também acredito nisso. Aliás, o Ciro diz que até o término do ensino fundamental, o aluno não deveria estudar análise linguística. Ele entende que até o ensino fundamental, o aluno só deveria ler e escrever bastante, todos os dias, e que o professor criasse diversas condições para que esse aluno produzisse
textos e lesse cada vez mais em sala de aula. Essa é uma visão, claro, macro, que precisa ser estudada, precisa criar mecanismos para que isso seja posto em prática em sala de aula. E a terceira parte do projeto, né, que seria gramática, ideologia e ensino, ou seja, a partir daquilo que eu sei sobre gramática, é isso que eu vou ensinar. Porque é impossível falar sem gramática, eu mostro que todas as construções, na verdade, todas as variações utilizadas pela população têm uma estrutura gramatical, e é impossível falar sem gramática. Depois eu brinco um pouquinho aí, né, com a língua permite, mas os gramáticos proíbem, com formas que estão consagradíssimas, mas que continuam sendo proibidas pelas gramáticas. E por fim, ensinar ou não a gramática na escola. Ainda cabe esta questão? Aqui eu abro um parêntese para dizer o seguinte: na minha opinião, na minha modesta opinião, ensinar gramática ou não é mais a questão é como se ensinar. Ninguém discute que é necessário ensinar gramática em sala de aula. Mas a questão é como ensinar essa gramática. Eu acho que esse é o ponto principal e os linguistas também acham isso, a ciência pensa isso. Nós precisamos nos debruçar para repensar o ensino de gramática no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino na educação brasileira de modo geral. E eu termino com uma citação do Carlos Alberto Farag, que diz: toda e qualquer norma, ou seja, toda e qualquer variedade constitutiva de uma língua, porque toda língua é constituída de uma série de variantes, é dotada de organização. O fato de que toda norma tem uma organização estrutural deixa sem fundamento empírico enunciados do senso comum, em que se afirma, por exemplo, que os analfabetos ou chamados falantes do português popular falam sem gramática. Então, mais uma vez, é impossível falar sem gramática, eu mostro isso no meu trabalho. Então, pessoal de casa, era isso que eu tinha para falar. Falei demais. E é isso, a gente se encontra.